Ela riu da mulher errada, mas desmaiou quando descobriu quem ela era. Às vezes, a arrogância nos cega tanto que não conseguimos reconhecer nem a grandeza que está diante de nós. A história que você vai ouvir agora é mais do que um conto sobre status ou aparências. É sobre identidade, respeito e o tipo de amor que não precisa de riqueza para ser grandioso. Prepare-se. Essa é uma das histórias mais poderosas já contadas aqui no canal Lições de Vida. O casamento mais esperado do ano estava prestes a acontecer. Não porque fosse de uma celebridade, nem de alguém conhecido do grande público, mas porque naquela cidadezinha marcada por aparências, o que contava era quem subia na vida. E Amanda havia conseguido o que todas sonhavam: se casar com Eduardo Martins, um dos homens mais ricos e cobiçados do estado. A cerimônia seria realizada em uma mansão colonial de fachada branca, ladeada por palmeiras simétricas e um jardim, esculpido milimetricamente. Tudo estava sendo montado como em um conto de fadas. Mas não para todos. Lá no fundo da casa, uma mulher simples, de cabelos presos num coque baixo, uniforme de empregada e olhos que guardavam mais histórias do que qualquer sala daquela mansão, andava entre a cozinha e o salão principal, segurando uma bandeja de doces finos. Seu nome era Lúcia, e ninguém ali sabia de fato quem ela era, nem mesmo Amanda, a noiva. E isso mudaria tudo. Você, cuidado com esse vestido, criatura. Amanda gritou ao vê-la passando por perto. Já não basta estar nesse salão como se fosse convidada? Lúcia apenas baixou os olhos. A humilhação escorria feito vinho derramado. Mas havia algo naquele olhar. Algo que não era dor. Era paciência. Um tipo de força silenciosa. Eu pedi espumante francês para os padrinhos, Amanda vociferava. E ela me traz suco. Que tipo de serviço é esse? Os convidados ainda não tinham chegado. Só estavam ali os organizadores, alguns fornecedores e os poucos empregados da casa de eventos, entre eles Lúcia. O staff observava tudo de longe, impotente. Amanda sempre fora mimada, mas naquele dia parecia determinada a humilhar alguém. E escolheu Lúcia como alvo. Essa gente acha que pode andar entre nós só porque está de uniforme, disse Amanda, a uma amiga, rindo alto o suficiente para que Lúcia ouvisse. Já pensou se um dia uma dessas resolve se casar com um milionário? Que piada! A amiga deu uma risada forçada, visivelmente constrangida. Mas Amanda estava entregue ao próprio veneno. O que ela não sabia era que o maior constrangimento de sua vida estava a poucos minutos de acontecer. No canto da sala, um homem alto, moreno, bem vestido e com presença de quem comanda uma sala com um olhar, observava tudo em silêncio. Eduardo Martins. O noivo. Ele conhecia muito bem aquela mulher de uniforme, porque Lúcia era sua mãe. Mas por um acordo feito entre eles, ninguém poderia saber. Eduardo decidira que, até o momento certo, manteria isso em segredo. Não por vergonha, mas por um plano que ele vinha amadurecendo há muito tempo. Amanda havia mostrado sinais de arrogância e ele queria saber até onde ela iria. E naquele dia, ela passou de todos os limites. Você tem mãos sujas demais para tocar no meu vestido, Amanda gritou empurrando o braço de Lúcia. Saia da minha frente. Foi o suficiente. Eduardo se aproximou, pegando todos de surpresa. Amanda abriu um sorriso automático. Amor, estava te procurando. Não me chame assim, ele disse com a voz fria. Eu ouvi tudo. Ouviu o quê? Aquela mulher quase sujou meu vestido. Aquela mulher é minha mãe. O silêncio foi absoluto. Amanda congelou. O mundo parecia ter parado por alguns segundos. O quê? Ela murmurou trêmula. A mulher que você humilhou, empurrou e chamou de criatura é a pessoa que me criou sozinha, lavando roupa de madrugada, vendendo quentinha na rua, fazendo faxina em 10 casas por semana. Enquanto você crescia aprendendo a julgar as pessoas pela roupa que vestem, Amanda deu um passo para trás, completamente sem palavras. E sabe o que é pior? Eduardo continuou. Ela não queria vir. Eu insisti. Disse que queria vê-la ali, no meu casamento.
no melhor dia da minha vida. E você transformou isso em um dos piores. Lúcia continuava parada, olhando para ele com lágrimas contidas. Não por estar ferida, mas por ver, ali, o filho que havia criado com dignidade, se levantando por ela. Amanda tentou se explicar, mas as palavras não vinham. Eduardo, eu não sabia. Exato. Você não sabe. Nunca se importou em saber. E esse é o problema. A primeira parte da história termina com a imagem de Amanda tentando recuperar o fôlego e o noivo virando as costas. Mas o que ainda estava por vir colocaria todos de joelhos, porque Lúcia também tinha um segredo. Um que mudaria a história daquela família para sempre. E o verdadeiro motivo pelo qual ela aceitou trabalhar como empregada naquela festa ainda estava prestes a ser revelado. Amanda ficou estática. O rosto, antes orgulhoso, estava pálido como o véu que havia escolhido para o casamento. O salão, antes cheio de arrogância, agora respirava tensão. O som das folhas ao vento do jardim parecia ser o único som vivo naquela casa que se dizia nobre. Eduardo não precisou gritar. Sua firmeza era como um trovão silencioso. E esse é um dos ganchos mais poderosos da autoridade emocional, o silêncio respeitado. Vocês sabiam? Amanda perguntou aos organizadores, tentando encontrar algum cúmplice. Ninguém respondeu. Só olhares baixos e passos afastando-se discretamente. Nesse momento, a audiência já está emocionalmente presa pela inversão de poder. A vilã começa a perder seu domínio e o espectador sente justiça emocional se formando. Mas Lúcia ainda estava ali, e embora tudo em seu rosto revelasse mágoa, ela se manteve calma. Seu olhar era mais firme do que nunca. Ela carregava uma elegância que nenhuma etiqueta de luxo poderia ensinar. E é nesse contraste que mora o verdadeiro soco emocional dessa história. Dona Amanda, Lúcia disse pela primeira vez, com voz pausada. Eu não vim aqui para ver você se ajoelhar. Vim para ver meu filho sorrir. Amanda abriu a boca, mas as palavras não saíam. Mas talvez seja essa a maior dor de uma mãe. Ver o filho ser entregue a alguém que despreza aquilo que ele mais honra. Essa fala, além de poética, ativa o gatilho do espelho da consciência, onde o vilão é exposto pelo olhar da vítima, sem ataque direto. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. Mãe, vamos embora. Mas Lúcia hesitou. Havia algo mais. Algo que ela precisava fazer. Ela olhou para Amanda e disse com voz ainda mais firme. Eu conheci o pai do Eduardo enquanto lavava roupa na casa de uma senhora, há mais de 30 anos. Ele era o entregador. E mesmo com pouco, ele me respeitou como rainha. Nós construímos tudo do zero. E quando ele morreu, esse menino que está aqui, ela olhou para Eduardo, prometeu para mim que um dia ninguém mais me chamaria de empregada. Com nojo. Essa é a ancoragem simbólica da promessa, um recurso de retenção e profundidade emocional. Amanda chorava, agora em silêncio. Mas Lúcia não havia terminado. Ela então tirou uma pequena caixa de dentro da bolsa. Um objeto simbólico, outro pilar forte que sempre aplicamos. Era um broche. Antigo, dourado, com as iniciais L&M. O pai dele me deu isso no dia em que decidimos abrir nossa primeira empresa juntos. Disse que era o nosso selo de compromisso. E sabe como ela se chamava? Ela olhou diretamente para Amanda. Martins e Lúcia. Eduardo sorriu em meio às lágrimas. Amanda cambaleou. Isso quer dizer que... A empresa... Onde você vai trabalhar, Amanda? Eduardo finalmente falou com voz firme. Foi construída por mim, mas idealizada por ela. A noiva desmoronou emocionalmente. A audiência também. Porque aqui temos a catarse emocional. O momento em que o julgamento superficial é esmagado pela verdade ancestral. Amanda se ajoelhou. Mas não era o suficiente. Porque o que vinha a seguir era o verdadeiro motivo da presença de Lúcia naquela festa. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que seria revelado no final do evento. Amanda caminhava em direção ao jardim como quem pisa em um palco invisível.
A luz amarelada do fim de tarde recortava suas feições com a mesma precisão com que ela vinha recortando as máscaras daquele casamento. Uma a uma. Enquanto isso, Isabela, ainda com um copo pela metade na mão, sentia a garganta seca. Não pelo vinho, mas pelo que havia escutado. Ela é a mãe do Rafael? Repetia internamente, sem conseguir aceitar o óbvio. Como uma mulher simples, que limpava rodapés em silêncio, podia ter um filho dono de tudo aquilo. Na mesa dos padrinhos, os sorrisos se transformaram em sussurros. Os olhares, antes condescendentes, agora vacilavam entre vergonha e medo. Isso não faz sentido, disse Isabela, buscando o apoio do pai, que apenas desviou os olhos. A trilha sonora da festa seguia, mas dentro da mente de Isabela, o som era outro. Um zumbido de verdades colidindo com anos de arrogância. Enquanto isso, Amanda se aproximava de Rafael, que terminava de conversar com o cerimonialista. Ele a viu chegando e seus olhos se suavizaram. Pronta? Ele perguntou com ternura. Amanda assentiu. Mas antes que pudessem dar mais um passo, a voz de Isabela ecoou pelo salão. Rafael, podemos conversar? A sós? O salão inteiro silenciou novamente. Não pelo volume da voz, mas pelo teor da súplica. A menina mimada parecia, pela primeira vez, desnuda de sua armadura social. Rafael olhou para Amanda, que apenas sorriu, como quem diz, vá e escute. Mas não se perca. Na biblioteca da mansão, onde os livros sabiam mais do que os convidados, Isabela fechou a porta com firmeza. Você mentiu para mim, acusou. Fez parecer que sua mãe era empregada. E ela é isso tudo? Do FBI? Rafael respirou fundo. Eu nunca menti. Você é quem nunca perguntou. Isabela tremeu. Por que ela se humilhava assim? Limpando o chão? Rafael deu um passo à frente. Minha mãe não se humilhava. Você é quem não sabe o que é grandeza. Ela queria entender quem você era sem a vitrine da minha fortuna. E, infelizmente, ela entendeu. Você a viu como ninguém, mas ela enxergou tudo em você. A voz de Isabela falhou. Mas eu te amo. Não, Isabela. Você ama o que acha que eu sou, mas detesta o que minha mãe representa. E sabe por quê? Porque ela é o que você mais teme. Uma mulher preta, poderosa e invisível aos olhos preconceituosos. Ela queria rebater, mas não conseguia. Pela primeira vez não havia argumento. Só havia a dor de um ego despedaçado e o reflexo cruel de si mesma. De volta ao salão, Amanda, agora com o olhar sereno de quem conhece tempestades e sabe quando elas passam, aguardava. E Rafael reapareceu ao lado dela, como um filho que reconhece onde está o real alicerce. E então? Amanda perguntou. Rafael apenas a abraçou, e juntos caminharam até o centro do salão. Lá, diante de todos, Rafael subiu ao pequeno palco reservado aos discursos. Boa noite a todos. Eu preparei um texto, mas depois de tudo, acho que prefiro falar do coração. Essa mulher aqui, disse ele, apontando para Amanda, me ensinou que riqueza não é o que se guarda no cofre, mas o que se planta na alma dos outros. Ela foi a força silenciosa por trás de tudo que conquistei. E se alguém aqui achou que ela era apenas a empregada da casa, bem, foi isso mesmo que ela quis. Porque ela acredita que o caráter se revela no tratamento aos invisíveis. Alguns convidados abaixaram os olhos, outros aplaudiram com hesitação, mas Amanda apenas sorria. Porque sua missão não era ser aplaudida, era revelar. E a verdade estava ali. Quem julga pela aparência sempre será refém das aparências. E quem vê, com o coração, reconhece realeza onde os outros veem servidão. Amanda desceu do palco sem olhar para trás. Porque a história dela não era sobre vingança, era sobre redenção. A noite já havia caído quando Amanda se afastou discretamente do centro do salão. O jardim lateral da mansão estava quase deserto, banhado pela luz suave de luminárias de ferro e pelo aroma, distante de lavanda que o vento arrastava da estufa antiga. Ali, entre as sombras elegantes e o murmúrio abafado da festa,
Amanda se permitiu um momento de silêncio. O tipo de silêncio que só mães conhecem. Aquele que mistura orgulho, exaustão e lembrança de tudo que foi sacrificado pelo filho. Foi nesse instante que Helena, a organizadora do evento, se aproximou com passos hesitantes. Dona Amanda. Posso? Amanda sorriu de leve, sem tirar os olhos do céu. Claro, minha querida. Aqui ninguém precisa pedir licença para conversar comigo. Helena engoliu em seco. Eu só queria dizer que, quando a senhora limpava o salão na semana passada, eu também errei. Eu pensei coisas. Me irritei quando tropecei na senhora sem querer. E hoje, eu chorei vendo seu filho no palco. Amanda a olhou nos olhos. Eu também chorei, Helena. Mas não foi só por ele. Foi por todos nós que precisamos lembrar ao mundo que dignidade não se mede pela etiqueta da roupa. O mundo julga quem limpa o chão, mas se ajoelha diante de quem limpa a alma. Enquanto isso, dentro da mansão, Isabela permanecia sentada sozinha. A mesa de doces ao fundo já não brilhava tanto. O buquê sobre a mesa parecia desbotado. O que antes era um cenário de conto de fadas, agora era um espelho desconfortável de sua própria vaidade. Preciso ir embora, sussurrou a si mesma. Mas os pés, como que enraizados, não obedeciam, até que Rafael se aproximou. Não com a postura de um noivo, mas com a serenidade de quem entendeu onde o amor termina e onde começa o respeito por si mesmo. Você ainda acha que minha mãe é apenas a empregada? Isabela não respondeu. Porque se você ainda acha, está livre para continuar acreditando. Mas não será ao meu lado. Ele colocou um pequeno envelope sobre a mesa. Esse é o contrato que você tanto queria assinar com meu nome. Dentro dele, nada. Isabela arregalou os olhos. Era só um papel, para ver o que te motivava mais. Eu ou meu sobrenome? Ela o encarou perdida. E você descobriu o quê? Rafael não hesitou. Descobri que eu estava tentando construir um futuro com alguém que não aceitaria nem o meu passado. Amor que rejeita raízes nunca floresce. Naquela mesma hora, Amanda caminhava pelos corredores vazios da mansão. Seus dedos deslizavam pelas paredes, onde fotos de infância de Rafael ainda estavam penduradas. Ela parou diante de uma imagem específica. Rafael aos 7 anos, sorrindo com um dente faltando, abraçado a ela, ainda com um uniforme simples de zeladora. Aquela era a única foto em que ninguém da família do pai dele apareceu. Ela fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Até aqui o senhor me trouxe, murmurou. Mãe? A voz de Rafael soou atrás dela. Ela se virou e o viu com os olhos marejados. Você sempre soube que isso ia acontecer? Amanda sorriu. Não, filho. Mas eu sempre soube que, se você se lembrasse de quem era, não importaria o que acontecesse, você venceria. Rafael a abraçou com força, e ali, naquele corredor silencioso, os dois não disseram mais nada, porque alguns sentimentos são grandes demais para serem ditos em voz alta. A verdade havia vencido, mas ainda havia uma conversa por acontecer. E era com o pai de Rafael. No escritório antigo da casa, as cortinas pesadas filtravam a luz alaranjada do pôr do sol, que desenhava no chão os contornos da janela em forma de arco. O cheiro de madeira encerada, misturado ao leve perfume de café frio esquecido sobre a mesa, criava um ar de silêncio tenso, como se o tempo tivesse parado para observar o que viria a seguir. Rafael estava ali, sentado. À sua frente, o homem que até então ele chamava de pai com certo orgulho, e agora observava com olhos, carregados de algo novo, discernimento. Pai, por que nunca me disse a verdade sobre a mamãe? Carlos Montenegro respirou fundo. Rafael, as coisas eram diferentes naquela época. Uma mulher como ela, com pouca instrução, origem humilde, jamais teria sido aceita pela minha família. E eu fui covarde. Não, interrompeu Rafael com voz firme. Você não foi covarde, foi egoísta. Preferiu o aplauso dos seus pais ao amor da mulher que te salvou quando ninguém mais acreditava em você. Carlos abaixou a cabeça.
Eu sabia que ela estava grávida, mas eu fugi. Ela não te pediu nada, só te deu tudo. Carlos retirou um envelope do bolso do paletó. Estava amassado, antigo. Eu guardei isso por anos, sem coragem de abrir. Era uma carta, escrito à mão, com a caligrafia conhecida por Rafael. Era de Amanda. Ele abriu. As palavras da mãe, datadas de 28 anos atrás, ainda tinham cheiro de tinta envelhecida e peso de esperança negada. Carlos, não escrevo para cobrar nada. Só para que você saiba. Nosso filho está bem. E ele tem os olhos que você negou, mas o coração que você jamais teve coragem de desenvolver. Rafael fechou os olhos. Ali estava a mãe que sempre soube amar, mesmo sendo esquecida. Carlos, visivelmente abalado, sussurrou. Eu perdi tudo, não é? Rafael respondeu sem levantar a voz. Ainda tem tempo de pedir perdão, mas não é a mim que você deve isso. Enquanto isso, no salão, Amanda organizava discretamente os últimos pratos da mesa de doces. Mesmo vestida com um elegante vestido azul marinho que Rafael havia comprado para ela, ainda fazia questão de ajudar os garçons com pequenos gestos. Uma mulher se aproximou. Era a avó materna de Isabela, elegante, altiva, mas com um olhar mais humilde do que todos ali. A senhora é a mãe do Rafael? Amanda sorriu. Depende. Ele me chama assim todos os dias, mas se estiver procurando sangue azul, vai se decepcionar. A senhora segurou suas mãos com delicadeza. Minha neta teve uma criação mimada, mas hoje vi uma mulher de verdade se levantando aqui dentro. E essa mulher foi a senhora. Parabéns, por nunca ter desistido dela. Amanda agradeceu com um sorriso contido, mas seus olhos marejaram. Não fiz nada sozinha. Deus me deu forças e um filho que me devolveu tudo em forma de gratidão. A senhora se curvou levemente, um gesto raro, e saiu. Na porta da mansão, Rafael encontrou a mãe e o pai lado a lado. Carlos se aproximou de Amanda, hesitante. Amanda, eu errei, mas nunca passei um dia sem pensar no que poderia ter sido. Me perdoa? Ela o olhou por longos segundos. O perdão não muda o que você fez, Carlos, mas pode mudar o que você ainda vai fazer. Ela estendeu a mão, não com raiva, mas com misericórdia. Rafael, disse Amanda, voltando-se para o filho, leve seu pai até o jardim. Ele precisa ver onde você aprendeu a crescer. Enquanto os dois se afastavam, Amanda ficou sozinha mais uma vez. Mas agora, não era solidão, era plenitude. Ela olhou para o céu, que já escurecia, e disse em voz baixa, que venham os novos capítulos, porque a gente só começa a viver de verdade, quando para de se esconder. Se desejar, posso seguir com a parte 6, o encerramento da história, mantendo toda a estrutura, ganchos finais, looping emocional e o CTA de impacto. Deseja que eu continue agora? Enquanto Amanda caminhava pelo jardim iluminado com pequenas lanternas japonesas, sua memória a puxava para tempos em que os pés descalços pisavam a terra dura, e ela carregava Rafael nos braços com um pano amarrado nas costas. Aqueles dias eram áridos, mas não inférteis. Ela não tinha luxo, mas havia amor. Não havia promessas, mas havia fé. Você se lembra de quando me ensinou a regar as plantas, mãe? Disse Rafael, que se aproximava com Carlos ao lado. Claro que lembro, respondeu ela sorrindo. E você sempre exagerava na água. Queria que tudo crescesse de uma vez. Carlos observava em silêncio. Viu no filho a força que jamais cultivou. E na mulher que havia desprezado, a grandeza que nenhuma herança compraria. Rafael, disse Carlos com a voz embargada, se você quiser, posso transferir o controle da empresa para você. Você conquistou tudo isso e muito mais. O jovem olhou para a mãe, depois para o pai. Não quero seu trono, pai. Quero que você saiba que a mulher que você chamou de empregada me ensinou o que é liderança. E hoje tudo o que sou tem o nome dela gravado nas raízes. Amanda enxugou uma lágrima que escorria devagar.
Eu só fiz o que qualquer mãe faria, meu filho. Rafael. Sorriu. Não, mãe. Você fez o que só uma rainha seria capaz de fazer. Na recepção, Isabela conversava com os convidados, mas em seus olhos havia algo novo, um respeito transformado. Ela correu até Amanda e a abraçou com força. Me perdoa. Por tudo. Eu fui cega, arrogante. Eu ri de você, sem saber que você era a mulher que moldou o homem que eu amo. Amanda respondeu com ternura. Você ainda tem tempo de rir das coisas certas, minha filha, e de honrar o nome que carrega. Rir da aparência de alguém é fácil. O difícil é sustentar o peso de uma verdade que você nunca teve coragem de ouvir. Naquela noite, o casamento não foi apenas uma cerimônia. Foi o início de uma nova linhagem, onde o valor não vinha do sangue nem do sobrenome, mas das raízes profundas que uma mulher invisível plantou sozinha, em silêncio, com amor. E agora, o mundo inteiro assistia florescendo. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade não se mede pela roupa que se veste, mas pelas escolhas que se faz. Inscreva-se no canal Lições de Vida e ative o sininho, porque aqui, cada história é um espelho e uma semente.